lista suspensa dinâmica. Por que dinâmica? Porque o intervalo dela vai aumentando ou diminuindo conforme a gente vai editando a nossa origem. Como assim? Bom, vamos lá, de forma bem prática. Vamos fazer uma lista suspensa da forma tradicional e depois a gente vai comparar com o intervalo dinâmico. Então eu venho aqui na minha planilha 2, certo? Aqui na minha célula B1 é onde eu vou criar minha lista, certo? Então eu venho em dados, venho aqui em validação de dados, ó, validação de dados, processo simples de Excel básico. Ok. Então, para criar a lista, eu mudo de qualquer para a lista e a fonte é o intervalo que eu vou selecionar. No caso, essa lista aqui, tá? Só esse intervalo. E vou dar um OK. Então, tá aqui, ó, faróis, lanternas, espelho, retrovisores, até o último item que é filtro de combustível. Aqui, ó, filtro de combustível. Mas, se eu adicionar mais um item, por exemplo, aqui, ó, mangueiras. Aqui, ó, coloquei mangueira aqui no intervalo. E venho aqui na minha lista, ficou preso, ficou travado nesse intervalo de faróis até filtro de combustível. O item que eu coloquei, que é mangueiras, não aparece na minha lista suspensa. E como que eu faço então para tornar esse intervalo da minha lista suspensa dinâmico, ou seja, conforme eu vá inserindo ou até mesmo excluindo, reduzindo o intervalo da minha lista suspensa, ele vai se ajustando conforme a minha base de dados aqui. Existem várias maneiras, tem gente que faz isso com fórmulas, né? Tem gente que utiliza função indireta, enfim. Mas tem uma maneira que é muito prática, que é muito simples. Você não precisa criar nenhuma fórmula, você não precisa utilizar nenhuma função de referência. Como que a gente faz então? A gente vai fazer o seguinte. Vou utilizar o outro exemplo aqui na célula D1, certo? Aqui, que vai ser o meu intervalo dinâmico. Antes de criar o meu intervalo dinâmico, eu tenho que tratar esse intervalo aqui. O que eu vou fazer? Seleciono ele inteiro, do cabeçalho até a última informação, página inicial, e venho aqui, ó, formatar como tabela. Eu vou escolher qualquer um desses designs. Então, cliquei aqui, dou um OK. Pronto, esse intervalo aqui está formatado como tabela. Tanto é que aqui em cima está até com o nome, ó, tabela 1. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Ainda com esse intervalo selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em fórmulas, gerenciador de nomes. Quando eu clico em gerenciador de nomes, que abre essa janela, ele vai me mostrar, ó, tabela 1, que é essa tabela aqui, certo? E o intervalo dela, que vai da B2 até a B10, tá aqui, ó, até a B10, da B2 até a B10. Ele não conta o cabeçalho, mas a minha tabela inclui o cabeçalho também, né, que tem até o filtro, mas o intervalo de dados mesmo é para baixo do cabeçalho, certo? E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dar um novo, certo? E quando eu clico em novo para criar um intervalo nomeado, ele pede um nome. Aqui ele já está dando nome lista, que é o cabeçalho que está aqui, lista. Eu vou deixar dessa forma. E aqui está o refere-se a. O refere-se a é o próprio intervalo que eu já tinha deixado selecionado, né? Então, caso você clicou fora, perdeu o intervalo, é só selecionar ele novamente. Certo? Tá aqui, ó, tabela 1, tudo, lista. Né? Dou um OK e pronto. Eu tenho a minha tabela 1, que é o intervalo da B2 até a B10. E agora eu tenho um intervalo com o nome lista, que é o próprio intervalo da tabela 1, certo? Então, criei um intervalo com o nome lista, e esse intervalo lista se refere ao intervalo da tabela, certo? Aí é que está o macete. Por quê? Eu vou vir aqui na minha planilha 2, na minha célula D1, que é onde eu vou criar a minha validação de dados dinâmica, certo? Então eu venho aqui na guia dados, validação de dados, aqui ó, validação de dados. Deixa eu voltar para cá. De lista, de qualquer eu vou mudar para a lista, procedimento normal. E aqui é que está o grande macete. Eu criei
um intervalo nomeado com nome lista e esse intervalo nomeado refere-se ao intervalo da tabela. E aí eu vou fazer o seguinte, igual lista. Só isso. E vou dar um OK. Olha só. Então eu tenho aqui o cabeçalho, obviamente, lista, faróis, que é o primeiro item, e o último aqui que é mangueiras. Planilha 1. Vou alimentar essa base de dados aqui. Vou pegar o item tambor e vou colar ele aqui. Vou recortar, né? E vou colar ele aqui. Então, agora, na minha lista dinâmica, o último item é tambor. Mais outro exemplo, pastilhas. Recorto e colo. Venho aqui na minha lista dinâmica e olha só, o último item é pastilhas. Vou fazer o seguinte, vou excluir aqui o intervalo e aqui, ó, certinho. Ah, mas tá com o cabeçalho. Ok, vamos tentar desconsiderar o cabeçalho. Então, vem em fórmulas, gerenciador de nomes, aqui, ó, lista, certo? Ele tá pegando a tabela 1, tudo, certo? O que dá pra gente fazer aqui? Vou chamar esse intervalo aqui, essa tabela criada, e vou colocar aqui, ó, tabela 1, vou abrir colchetes, certo? E aí ele tem esta linha, lista, tudo e dados. Vamos ver o que é dados. Selecionei, dei um, opa, deixa eu fechar aqui, colchetes, vou dar um Enter. Então, dados seriam só os dados desconsiderando o cabeçalho, ó. Perceba que ele não puxou o cabeçalho, puxou só os dados da lista mesmo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de informar tabela 1, tudo, eu vou colocar tabela 1 dados. Vamos ver se vai dar certo? Olha só, gerenciador de nomes. Tá aqui, ó, tabela 1, hashtag tudo. Eu vou clicar aqui, ó, e vou escrever dados. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou clicar no verde aqui para confirmar e vou fechar. Volto aqui na minha tabela dinâmica e olha só, faróis, lanternas, espelho e retrovisores. Ele não está mais lendo o cabeçalho. Por quê? Porque eu pedi para ele não ler o cabeçalho. Eu pedi para ele considerar só os dados mesmo que compõem o intervalo. Certo? Então, fica aí essa dica para você que quer trabalhar com uma lista suspensa dinâmica para não precisar ficar toda hora ajustando o intervalo. Utilize essa técnica.